Boa Sim. tarde, meu nome é Edson, sou orientando em educação, sou doutorando em educação na FEUSP, meu orientador é o professor Marcos Sidney Pagotto Eusébio, e este é o nosso evento, a 17ª Semana de Estudos Clássicos da FEUSP, que tem como tema o ensino entre antigos e medievais. Esta mesa é a segunda mesa de comunicações. Teremos as apresentações dos pesquisadores Milton Torres, Irlan Cotrim e Pietro Marchiori. Vamos começar pela apresentação do Milton, que é Milton Luiz Torres, doutor em Letras Clássicas pela USP, professor no Centro Universitário Adventista de São Paulo, UNASP, e a apresentação dele tem como tema Homero em uma nova paideia. Professor Milton, muito obrigado pela presença, o espaço é todo seu, fique à vontade. Tá bom. Muito obrigado, Edson. Eu vou começar já fazendo a projeção aqui da minha apresentação. O tema, como já foi dito pelo Edson, é Homero em uma nova paideia. De fato, eu estou escrevendo um livro a respeito da influência da paideia, e principalmente de Homero, no desenvolvimento do cristianismo, e o que eu vou apresentar para vocês é um capítulo que ainda está em fase de desenvolvimento, e que considera principalmente como é que os pais da igreja, os primeiros escritores cristãos, consideraram a influência de Homero, consideraram a contribuição de Homero para o cristianismo. A relação entre os primeiros cristãos e a cultura clássica foi uma relação, até certo ponto, conturbada, era uma relação ambígua, porque, ao mesmo tempo em que os cristãos rejeitavam a religião grega de modo geral, né, especialmente a mitologia grega, a adoração dos deuses, eles se viam obrigados a aceitar todo esse aspecto cultural que vinha embutido no Império Romano na época de expansão do cristianismo. E, inclusive, os primeiros cristãos se preocuparam bastante com essa questão da expansão, que foi rápida, urbana, focada em certos grupos, e principalmente com a sobrevivência da religião, já que aconteceram tentativas de certa forma, a religião ser detida no seu avanço e a gente ter até um retorno do paganismo, por exemplo, sob a direção do imperador Juliano, por exemplo. Então, nós temos aqui a transvalorização de certos aspectos culturais que os cristãos realizavam numa tentativa de adotar aqueles aspectos que eles consideravam mais positivos na cultura clássica e rejeitar alguns aspectos negativos que eles observavam. Isso acabou criando um dilema educacional, porque os primeiros cristãos, eles frequentavam as escolas eram as escolas normais ali do Império Romano, e todo o sistema de educação daquela época se baseava na paideia grega, e os cristãos, então, eram expostos à literatura grega de modo geral e, de certa forma, tinham que reagir a isso. Então, eles se viam nessa situação delicada de, ao mesmo tempo em que eles frequentavam essas escolas, eles precisavam dessas escolas para que eles pudessem adquirir cultura e prestígio social, eles, ao mesmo tempo, se viam expostos, então, a aspectos da cultura grega que eles consideravam ofensivos para a sua fé. Bem, essa tentativa que os cristãos fizeram de se apropriar de alguns aspectos da cultura clássica e rejeitar outros, ela não era uma tentativa singular, no sentido de ser assim, exclusiva dos cristãos. A gente percebia que, naquele período, era exatamente isso que estava acontecendo, especialmente nas camadas mais cultas. Por exemplo, nós temos o caso da Segunda Sofística, que foi um movimento cultural bastante intenso, marcado especificamente pelo choque entre ser romano e ser grego, em que os romanos se viam obrigados a se tornar gregos para adquirir o prestígio da cultura, e, ao mesmo tempo, eles se esforçavam para permanecer romanos. Então, a questão era, até que ponto eu posso ser grego sem deixar de ser romano? E a mesma coisa vai acontecer com os cristãos, que vão fazer essa mesma indagação.
até que ponto eu posso ser grego, né? Eu posso ser participante da cultura clássica, da cultura helenística, de modo geral, sem deixar de ser cristão. Então, é isso que aconteceu. A gente, então, começa a ver certas justificativas dadas pelos primeiros padres da igreja, os primeiros escritores cristãos, para o constante recurso que eles faziam a Homero. Então, Homero vai ser um nome muito importante, porque, como Platão mesmo disse, Homero educou toda a Grécia. E, de certa forma, Homero também vai ser o educador desse cristianismo incipiente que a gente vê. Então, a palavra que é mais usada para poder refletir esse apreço dos cristãos primitivos, dos cristãos apostólicos por Homero, é justamente a palavra arete, que a gente vê ser traduzida de diversas maneiras, como, por exemplo, virtude. Eu gosto de traduzi-la como excelência, para não ter aquela conotação de virtude como a gente imagina hoje, né? Então, nós temos uma frase aqui de Basílio, por exemplo, que dizia que o intérprete da mente do poeta, que é Ulisses, né, quando ele falava, era quase como se ele dissesse que Homero gritava: varões, esforcem-se pela arete, ou seja, se esforcem pela excelência. Então, essa ideia de que Homero defendia a excelência vai ser um dos principais aspectos usados pelos padres da igreja para poder justificar o emprego das obras de Homero. Então, quer isso seja anacrônico ou não, não somente os padres da igreja, mas a sociedade como um todo, via que Homero promovia essa excelência, né, a arete. Ele promovia também timê, que é uma palavra geralmente traduzida por honra. Eu gosto de traduzir como prestígio, porque, nesse sentido, a gente se simpatiza com essa busca de prestígio que continua acontecendo. E diversos poetas antigos se referiam a Homero como sendo aquele promotor do ápice da excelência, o acron aretes. Então, essa ligação de Homero com excelência e prestígio vai ser fundamental para que os primeiros cristãos justifiquem o emprego de Homero amplamente em sua educação. Havelock explica que outra razão por que Homero era bem apreciado pelos primeiros educadores cristãos é que as descrições que Homero fazia, especialmente na Ilíada e na Odisseia, são descrições de situações típicas, que se parecem até com situações que a gente encontra, por exemplo, no Antigo Testamento, ou mesmo no Novo Testamento. Então, são situações em que o ouvinte, né, da apresentação de Homero, aquele que participava da performance, aquele que via a performance, ou o leitor em tempos posteriores, ele se identificava com o que estava acontecendo e ele sabia que, naquela situação típica, ele tinha que imitar certos personagens e tinha que adotar uma postura oposta à de outros personagens, o que era bastante conveniente, porque a gente vê situações típicas semelhantes no Antigo Testamento e no Novo Testamento. Então, esta é outra justificativa porque Homero foi tão empregado na educação cristã primitiva. O Havelock fala ainda que as intenções dos épicos homéricos pareciam ter sido bifocais. Homero ele estava preocupado em prover entretenimento, não é? Ou seja, é por isso que ele oferecia ficção, ele oferecia o prazer da ficção, mas também havia o interesse em oferecer educação, a ponto de Homero ter se tornado até numa espécie de enciclopédia de usos e costumes. E as pessoas recorriam a essa enciclopédia para poder decidir qual seria o melhor curso de ação em algumas situações. Bem, quando os primeiros educadores cristãos surgiram e quando os cristãos começaram a se preocupar com a educação, isso aconteceu já no período dos imperadores cristãos, né? Começou um pouco antes, mas se cristalizou mais na época dos imperadores cristãos. Mas a verdade é que a educação não mudou nesse período. Mesmo nesse período, Homero continuava a ser o principal objeto de estudo, não é? Então, os textos
de Homero eram usados para alfabetizar, eles eram usados para desenvolver os talentos retóricos, não é? Então, o fato de os imperadores terem se tornado cristãos não alterou a educação que era oferecida naquela época. E isso só fez ressaltar, então, esse dilema no qual os cristãos se encontravam. Ou eles adotavam uma educação pagã, ou eles não teriam nenhuma educação. E parece que a história mostra que eles fizeram uma opção correta de se submeter a um curso de estudos com base em Homero, a educação dita pagã, dita por eles como pagã, porque eles pressentiram que isso seria melhor do que ficar sem educação. Então, nós temos, por exemplo, em Tertuliano, que é um dos mais fortes oponentes da cultura clássica, de modo geral, da cultura helenística também, ele se questiona, então, como é que nós poderíamos rejeitar esses estudos se, sem eles, nós não conseguimos avançar nos estudos propriamente cristãos? Então, a gente vê até escritores, educadores e religiosos que eram bastante avessos à cultura clássica e helenística de modo geral, e que justificavam porque as crianças cristãs e os jovens cristãos continuavam a estudar Homero. Uma outra razão que eu gostaria de dar para esse fato, né, de que a paideia cristã se beneficiou muito da antiga paideia, especialmente na forma como ela transmitia as ideias de Homero, a poesia de Homero, é que o próprio Novo Testamento inclui gêneros que são essencialmente gêneros gregos. Então, quando a gente tem, por exemplo, as epístolas, os livros de Atos, que o livro de Atos tenta ser uma biografia semelhante, por exemplo, aqui a gente vê na obra Vidas de Plutarco, o sermão, que nada mais é do que a cristalização de uma forma antiga grega chamada diatribe. Então, o próprio Novo Testamento está marcado por uma forte influência da cultura helenística, da cultura clássica. Nesse livro que eu estou escrevendo, eu dedico uma grande porção do livro a mostrar como Homero está presente no Novo Testamento. Eu me preocupo até mais com essa presença de Homero no Novo Testamento. Eu tenho um capítulo dedicado, por exemplo, à presença de Homero no Evangelho de Marcos, onde, aparentemente, a gente sente mais a presença dele. Eu tenho um capítulo dedicado à presença de Homero no próprio livro de Atos, como eu disse para vocês, que é uma obra muito parecida com a obra Vidas de Plutarco. E também ele está presente no Apocalipse. Se em Marcos e em Atos a gente vê mais a presença da Odisseia, no Apocalipse, eu até dou essa frase lá no capítulo que eu já escrevi, dizendo que o Apocalipse é a Ilíada. Então, ele recebe uma forte influência da Ilíada, e eu procuro mostrar isso no livro. Mas, então, tenho esse capítulo em que eu falo sobre a importância de Homero para os primeiros pais da igreja, os padres apostólicos, e é esse tema que eu estou apresentando agora. Então, os próprios gêneros do Novo Testamento são gêneros conectados à cultura clássica. Os folhetos missionários que os cristãos distribuíam eram muito parecidos com aquilo que Platão chama na República de algazarra de livros órficos e pitagóricos. Então, a palavra homadon aqui tem esse sentido de algazarra, né? Ou seja, eram tantos livros órficos e pitagóricos fazendo a propaganda dessas seitas, e os cristãos vão imitar isso nos seus folhetos missionários. Também obras que não são tão longas, né, que são mais curtas, e que são usadas para, de alguma forma, expandir ou difundir a fé cristã. Também o fato de Jesus ter usado parábolas, né, parece ser um desenvolvimento natural do fato de que a paideia recorria a fábulas. Então, como Jesus usou parábolas, isso foi fácil para os primeiros cristãos aceitarem, porque eles estavam acostumados com as fábulas homéricas. Hélio Teão, por exemplo, que escreveu muito a respeito dos progymnasmata, que eram os cadernos de atividades dos alunos antigos, vários dos quais sobreviveram,
Então, Hélio Theon fala que todos os estudantes da antiguidade aprendiam seus alfa, beta, gamas, lendo, copiando e compondo fábulas. Eu digo que até hoje a gente faz isso, né? Eu muitas vezes já ministrei cursos introdutórios à língua grega, e a gente costuma, geralmente, começar esses cursos com fábulas adaptadas de Esopo. A gente melhora um pouquinho, melhora não é bem a palavra. A gente diminui o grau de dificuldade dessas fábulas e a gente usa para poder ensinar. Então, mesmo os alunos cristãos aprendiam a escrever grego, não é, nessas fábulas, principalmente as fábulas de Esopo. Bem, outro aspecto que leva os cristãos a adotarem elementos da paideia clássica e elementos da epopeia homérica é justamente que a maior preocupação dos cristãos apostólicos era justamente a imitação. Eles queriam imitar, primeiramente, a Jesus, não é? A gente vai ver vários pais da igreja falando isso, e a gente sabe que essa imitação de modelos fazia parte intrínseca da cultura clássica, da cultura grega, de modo geral. Então, só a título de anedota, o Dionísio de Halicarnasso fala, por exemplo, que os estudantes deviam se comportar como o feio camponês que a esposa obrigava a contemplar pessoas bonitas a fim de gerar belas crianças. Ou seja, a imitação era uma coisa tão presente que até em aspectos tão improváveis como a geração de filhos, não é, ainda se buscava imitação. Então, o Gregório Nazianzeno, que é um dos pais da igreja, ele, em uma de suas cartas, fala que a pergunta que norteia a educação cristã à sua época é a pergunta: como o discípulo do Evangelho imitará o Senhor do Evangelho? Então, a gente vê a mesma preocupação, e aqui eu estou pressupondo o nosso conhecimento da cultura clássica para lembrar das inúmeras situações em que a imitação de um guerreiro valoroso, por exemplo, na Ilíada e na Odisseia, é enfatizada. Né? Então, eu estou pressupondo esse conhecimento, eu estou mais preocupado em mostrar que os escritores, os primeiros escritores cristãos tinham esse mesmo ideal de imitação. E eles até se orgulhavam que, naquele período, já eram os pagãos que estavam começando a imitar os cristãos, porque os cristãos já tinham assimilado e adaptado as formas da literatura, e já temos alguns pagãos que falam a respeito, que procuram imitar essas formas já desenvolvidas dentro do aspecto cristão. Juliano, por exemplo, ele, em algumas o imperador, né, em algumas de suas obras escritas em grego, ele fala a respeito dessa tentativa pagã de imitar os cristãos, e inclusive incentiva essa imitação, apesar de ele ser um grande inimigo do cristianismo. Os pregadores cristãos que mais usavam Homero eram Clemente de Alexandria, ainda no II século, né? E, para nossa surpresa, nós temos importantes escritores cristãos no IV século, como Basílio, Gregório de Nissa e Gregório Nazianzeno, que continuam elogiando Homero e continuam fazendo uso do Homero, inclusive fazendo uso de Homero em seus sermões e em suas obras. Clemente de Alexandria, por exemplo, na sua obra O Pedagogo, que é o primeiro esforço, uma obra do II século, o primeiro esforço pedagógico, ou seja, o pedagogo para os cristãos primitivos aquilo que a República era para a paideia clássica, o primeiro esforço de definir quais seriam os aspectos principais de uma educação cristã. Então, obviamente, o pedagogo aqui é principalmente Jesus, não é? Então, ele apresenta Jesus como um grande pedagogo e leva os seus leitores a imitarem essa pedagogia de Jesus. Mas ele constantemente dialoga com Homero, como se Homero fosse cristão. Então, em determinado momento, quando ele lamenta a situação deplorável, como ele descreve, das pessoas mundanas, dos pagãos, ele se dirige a Homero, num apóstrofe, e ele fala: para onde fugiremos e onde nos postaremos, Homero? Como se ele esperasse que Homero pudesse realmente prover uma resposta justa, uma resposta útil para o dilema no qual ele se encontrava. Então, a força, que eu estou citando Moffat, a força do cristianismo, foi estabelecida, primeiro, pelo papel educativo dos sermões, que dependiam muito dos padrões de educação alcançados pelos líderes cristãos, então eles se dedicaram com entusiasmo à paideia,
a herança cultural, que é judaica, mas também é principalmente grega, a literatura significativa e madura que os cristãos, a qual os cristãos puderam recorrer, não é? Eles recorreram à literatura grega, eles adaptaram essa literatura e usaram, e principalmente a tradição clássica. Então, os cristãos aceitaram a ideia da paideia como um trampolim em direção a Deus. As principais escolas cristãs começaram a ser fundadas no século II, né? Mas elas só chegaram mesmo ao seu apogeu lá pelo século IV. Nós temos exemplos de alunos cristãos que tinham uma relação muito próxima com Homero. Nós temos uma carta, por exemplo, que é o papiro de Oxirrinco, que fala da preocupação de uma mãe se o filho cristão estava aprendendo bem as obras de Homero. Então, ela está escrevendo uma carta para o filho distante, que está na cidade do professor, e a primeira preocupação dela é se o filho cristão está aprendendo bem as obras de Homero. Temos o exemplo de Afiânio, que é um rapaz cristão a quem Eusébio de Cesareia elogia, chamando de exemplo maravilhoso de erudição, e justificando que ele tinha aprendido muito bem as obras de Homero. Então, é só gradativamente que os cristãos vão começar a antagonizar Homero, né, e a se distanciar da paideia clássica e helenística. Então, nós temos o Concílio de Cartago, no século V, que vai proibir a leitura dos antigos autores gregos, e o Edito de Justiniano, também já no século VI, que proibiu definitivamente o funcionamento das escolas que não fossem cristãs. Eu já estou chegando ao final, eu acabei não marcando aqui o tempo, espero que eu não esteja estourando o tempo, mas só para terminar com uma citação de Gregório Nazianzeno, que era um desses escritores primitivos que usava muito Homero, ele fala: façam da educação uma arma para a justiça e não para a morte. Não é? E isso ele faz num sermão. E como eu disse para vocês, a gente percebe as citações de Homero tanto nas cartas, nas obras desses autores e até nos sermões desses autores. Então, é só, assim, como eu disse antes, estou em fase ainda de elaboração deste capítulo, mas eu achei que ele estava mais próximo do que a gente tinha que apresentar neste congresso. Eu queria realmente estar participando do congresso, então, por isso, submeti este capítulo, que ainda não está totalmente acabado, mas é simplesmente mostrar que a força de Homero não esmoreceu e que a paideia cristã, essa nova paideia que vai surgir a partir desse período, é muito devedora a Homero. Então, com isso eu encerro as minhas considerações. Tá, joia? Uma excelente apresentação, a gente agradece. Vou passar então para a apresentação do próximo pesquisador, que é o Pietro Marchiori, que é mestrando em Letras Clássicas na USP, e o título da apresentação dele é Interações entre Instrução, Deleite e Comoção enquanto ofícios da poética e retórica clássicas. Impactos sobre a função instrutiva e educativa. Pietro, também seja muito bem-vindo. O espaço é todo seu. Obrigado, gente. Parabéns, professor Milton, pela pesquisa, muito legal, muito interessante. Confirmou, na verdade, algumas coisas do que eu vou dizer, que os cristãos vieram a ter o mesmo entendimento que os poetas que eu estudo sobre Homero. Bom, eu vou apresentar aqui a tela. Bom, então, primeiro, me desculpem por esse título enorme, nem eu sei que título que eu botei aí direito, porque o que acontece é que essa apresentação é um recorte da minha pesquisa de mestrado, né? No meu mestrado, eu estudo isso que está em maiúsculo aí, interações entre instrução, deleite e comoção, enquanto ofícios da poética e retórica clássicas. Ofícios é uma palavra aí retirada da tradição retórica, que pode ser trocada por funções. Então, as funções que os antigos acreditavam que a poesia desempenha na sociedade, e para isso eu me baseio nos dois manuais, nos dois tratados de poética que nós temos da antiguidade, que são a Poética de Aristóteles e a Arte Poética de Horácio, certo? Aristóteles eu acho que não precisa de apresentações. Horácio foi um poeta do círculo de Augusto, Otávio Augusto, muito famoso, que depois vai ser
imitado por poetas do Renascimento, inclusive Camões e contemporâneos. Então, são duas figuras muito representativas para falar desse tipo de coisa. E aí, o que acontece, eu ainda estou na capa mesmo, o que acontece é que o Horácio, no seu tratado, traz como finalidades essas duas coisinhas, a instrução e o deleite. E ele menciona, num outro momento, a necessidade de também comover. E o Aristóteles faz o oposto. Ele coloca a comoção como finalidade e depois menciona, antes, na verdade, menciona a instrução e o deleite como componentes. Então, isso chama atenção porque eles falam de três coisas e dão focos diferentes a elas. E essas três coisas, não bastante, coincidem com o que Cícero, nos seus tratados de retórica, chama de ofícios do orador, daí o termo ofícios, que são os meios pelos quais o orador desempenha a sua função de convencer uma plateia. Então, a minha pesquisa é entender por que se dá essa diferença de opinião entre Aristóteles e Horácio, levando em conta que Horácio estudou peripatéticos, estudou tratados sobre poesia peripatéticos e, portanto, descenderia, teoricamente, em pensamento de Aristóteles de alguma forma. Aí eu fiz um recorte sobre a função instrutiva, que acaba sendo educativa, para trazer aqui para o evento e ver se eu consigo contribuir de alguma maneira para nós entendermos educação no pensamento antigo. Agora, entrei nos slides. Ok. Então, quando a gente vai para Horácio, a gente vai lá na arte poética e ele fala das finalidades da poesia nesse trechinho quase no final. Coloquei aqui do lado, coloquei o latim de um lado e do lado uma tradução minha, tradução livre, descompromissada, assim. Então, qualquer coisa, qualquer imperfeição tradutória, me perdoe. Ou ser úteis ou deleitar querem os poetas, ou, ao mesmo tempo, dizer coisas agradáveis e adequadas à vida. Aí tem uns versinhos em que ele detalha um pouco isso, e depois ele arremata. Leva todos os pontos quem mistura o útil ao doce, deleitando o leitor e juntamente o advertindo. Então, aqui ele fala em ser útil, não fala propriamente em educar, se bem que ele fale de advertir. E antes, vários versos antes, ele fala isso daqui. Não basta que os poemas sejam belos, devem ser doces e levar aonde queiram o ânimo do ouvinte. E ele segue dizendo, se você quer que eu fique triste, você também deve estar triste primeiro, se quer que eu ria, ria, etc. Então, tem a ver com provocar de emoções, certo? Então, a finalidade para Horácio está na instrução e no deleite, e a comoção está com uma qualidade. Aí eu trago aqui três trechinhos de outras obras dele, em que ele deixa mais claro o que ele entende por essa utilidade. Nessa carta, nessa epístola, ele está se dirigindo a Otávio Augusto e explicando por que ele prefere não escrever uma épica sobre Otávio Augusto, sobre os feitos de Augusto, porque ele prefere deixar para um colega poeta seu que faça isso. E aí ele acaba falando sobre a perspectiva romana acerca da poesia e sobre o papel dos poetas na sociedade. E aí ele diz isso. Embora ruim e preguiçoso na guerra, o poeta é útil à cidade, se concederes que as grandes coisas também recebem ajuda das pequenas. Ele molda a boca tenra do menino balbuciante, já aí, nessa juventude, torce a sua orelha para longe das conversas obscenas, logo também forma-lhe o peito com preceitos amigos, corretor, que é o poeta, da asperidade, da inveja e da ira, traz os bons feitos, traz no sentido de trazer à tona, falar, instruindo pelos exemplos famosos as novas gerações, consola o desprovido e o doente. Então, essa última parte tem mais a ver, talvez, com a função deleitosa, mas o resto é tudo sobre educação e, especificamente, educação dos jovens, através da mostra de exemplos que acontece nas narrações, nos poemas, etc., que é exatamente o que o professor estava mostrando agora, que os cristãos entenderam.
E nessa outra epístola, ele está justamente falando a mesma coisa de Homero. Está se dirigindo a um amigo dele, que é orador em Roma, e ele diz: o escritor da guerra troiana, ó grande Lólio, enquanto tu declamas em Roma, em Preneste eu reli. Preneste era uma religião próxima a Roma, onde ele tinha uma casa no campo. Ele diz, melhor e mais claramente do que Crísipo e Cântor, que são dois filósofos, um epicurista e o outro platônico, o que sejam o belo, o feio, o útil e o que não sejam. E aí ele descreve um pouquinho a Ilíada e a Odisseia, tentando mostrar que a Ilíada é o exemplo a não ser seguido, o exemplo do feio e do inútil, e a Odisseia é o oposto, o exemplo a seguir, do belo e do útil. A história, a Ilíada, na qual se narra, por causa do amor de pares, a Grécia colidindo no lento duelo da barbárie, etc., etc. Novamente, isto é, noutra obra, o que possam a virtude e a sabedoria, propõe-nos, Homero, no exemplo de Ulisses. Então, não só a Odisseia ele coloca aí como fonte de exemplo, mas especificamente o personagem de Ulisses, e usando desse termo exatamente no latim. Exemplar, assim como na epístola anterior, também usou instruit exemplis, instruir pelos exemplos. E depois, numa sátira, ele é uma obra bem mais cedia, que compõe o seu livro de sátiras, que é uma das primeiras obras. Ele está se justificando a sua opção por escrever sátiras, que muitas vezes são mal recebidas justamente por serem sátiras, né? E aí ele diz isso daqui: se mais livremente eu disser algo, se talvez mais humoradamente, conceda-mo com indulgência. Meu grande pai me acostumou a isso, para que eu fugisse dos exemplos dos vícios, observando cada um, etc., etc. Assim como o funeral dos vizinhos assusta os doentes avaros e obriga-os, pelo medo da morte, a se pouparem, se cuidarem, dessa forma, os opróbrios alheios frequentemente afastam os tenros ânimos dos vícios. Então, a sátira, assim como a Ilíada, é, de certa forma, para ele, uma maneira de cultivar na sociedade os exemplos do que não se seguir. Então, a função instrutiva para Horácio está eminentemente ligada a mostrar exemplos através da poesia. E aí a gente vai para Aristóteles e a gente encontra aquele foco oposto que eu mencionei. Ele coloca a comoção como objetivo da poesia. A tragédia é a mimese de uma ação. Quando ele diz mimese, ele está querendo dizer imitação, mas num sentido de retratar, de representar elementos da realidade numa obra. A mimese de uma ação, e que, em função da compaixão e do pavor, realiza catarse de tais emoções. Catarse é um mistério, ele não explicou em nenhum lugar o que ele quer dizer com isso, todo mundo discute até hoje o que seja, mas o que interessa para mim aqui é que ele coloca o foco num processo emotivo, num ápice de emoções que acontece através da peça. Mas antes ele menciona a função de deleite e a função de instrução ou aprendizado como propriedades de qualquer mimese, de qualquer arte, como nós diríamos hoje em dia, arte do belo, literatura, música, etc. Ele diz, porque os homens recorrem à mimese para efetuar suas primeiras formas de aprendizagem, e todos se comprazem com as mimeses realizadas. Mas depois ele explica um pouco mais. Comprazem-se observando as imagens, isto é, qualquer coisa que esteja sendo representada, porque acontece de, contempladas, aprenderem-nas e raciocinarem o que é cada uma, que este tal qual aquele, ou seja, encontrarem semelhanças entre as coisas que estão sendo representadas e aprenderem sobre elas. Mas aí tem outros trechos na poética dele em que ele fala coisas que parece que têm a ver com o ofício instrutivo. Uma delas é uma passagem muito famosa em que ele fala, ele está diferenciando poesia de história, e porque naquele tempo se escrevia sobre coisas que se acreditavam serem históricas, como a Guerra de Troia, por exemplo. E aí ele diz assim, eis porque a poesia é mais filosófica e mais nobre do que a história. A poesia se refere de preferência ao universal e a história ao particular.
universal para Aristóteles é o geral, princípios gerais que se aplicam não a um homem específico, não a uma história específica, um momento específico do tempo, mas a realidade no geral. Ou seja, se a gente está falando em padrões de comportamento de personagens, são coisas que descrevem os homens como um todo e não homens específicos. E por isso ela é mais filosófica. Então, parece que há, de alguma forma, uma instrução filosófica envolvida na poesia para ele. E depois, no capítulo 13, mas de novo na retórica, no livro 2, ele descreve algumas diferentes comoções que acontecem, que são despertadas segundo as diferentes fortunas, né, os diferentes destinos que possam advir aos personagens, conforme eles mereçam ou não por serem homens bons, homens superiores ou homens viciosos, homens inferiores. E aquela comoção que é apropriada à tragédia é quando um homem médio ou bom cai na adversidade, porque isso causa piedade, nós nos apiedamos do personagem. E mais típico a comédia é quando um homem inferior, um homem mau, cai na adversidade. Ou, não está escrito aqui, mas também, um homem bom ascende à prosperidade, porque isso causa satisfação. E aquela que deve ser evitada sempre é aquela que causa repugnância, que é quando um homem inferior ou mau ascende à prosperidade, ou quando um homem bom demais cai numa adversidade demasiada, porque essas coisas causam repugnância. Então, quer dizer, se a gente lembrar que ele acabou de dizer que as mimeses causam prazer porque os homens aprendem observando-as, e eu não escrevi aqui, mas em outro momento ele fala que a poesia é mimese de homens em ação, logo, nós estamos aprendendo, observando as ações morais ou imorais dos homens enquanto lemos poesia, observamos um espetáculo, etc. Então, parece que há algo de função instrutiva aí também. Então, né, para concluir, o Aristóteles coloca a comoção como finalidade, mas menciona instrução e deleite enquanto propriedades da poesia. Aí eu entro para as interações entre esses ofícios, porque em Horácio parece tudo muito preto no branco. Ele escreve ou querem instruir, ou querem deleitar, ou as duas coisas ao mesmo tempo. Então podem fazer uma ou outra, ou o poeta que for bom faz as duas, e se for um grande poeta e ainda aproveita e comove e faz tudo junto. Para Aristóteles não é tão simples, tem várias passagens em que ele parece misturar essas coisas, como essa, em que eu já mencionei, em que não só qualquer mimese agrada e ensina, como ela agrada porque ela ensina. E como essa também, que eu acabei de mostrar, que fala das diferentes fortunas que advêm aos personagens, segundo a qual uma comoção é despertada no público de acordo com a justiça ou injustiça do que acontece a determinado personagem bom ou mau. Então, se a gente lembrar que aquilo que parece por demais injusto causa repugnância, não só a função instrutiva parece estar condicionando comoções de piedade, de satisfação, de repugnância, como também parece estar condicionando o próprio deleite, a própria possibilidade de gostar da peça. Porque a repugnância é o contrário do deleite, não só ela é uma moção da alma, como também é um desgosto. E depois eu trago alguns passos da política quando ele fala da música. Eu faço essa transposição das propriedades da música para a poesia, porque ele mesmo nos diz que ela pertence ao mesmo gênero de imitações, ela só difere da poesia, porque ambas se fazem de coisas sonoras, ou de som harmonioso, ou de palavra, que antes de ser escrita é som, só se diferem porque a poesia se centra na palavra e a música se centra no som, mas ambas podem usar do recurso uma da outra aqui e ali. Música pode ter letra, poesia pode ter acompanhamento musical e tal. E ele fala coisas muito parecidas. Ele começa no início do capítulo dizendo isso. Podemos pensar ainda mais incisivamente que a música conduz de algum modo à virtude, tal como a ginástica confere ao corpo determinados atributos, também a música pode conferir outros ao caráter se for capaz de o habituar a um uso correto. Finalmente, seria uma terceira razão, a música contribui para o descanso e o cultivo da inteligência.
Depois ele vai mostrar que ele realmente concorda com isso, quando ele diz que a música é uma mimese de disposições morais, isto é, sentimentos, alegria, tristeza, raiva, está entre as coisas agradáveis, e por inspirar esses afetos morais, e assim predispor os ouvintes a senti-los pelo hábito, ela deve ser ensinada, deve ser usada na educação, porque ela educa pelo hábito. Então ele menciona as mesmas três coisas com o mesmo foco na comoção e as outras duas coisas como propriedades. Por isso tudo se torna evidente que a música pode dotar o caráter com uma determinada qualidade. A aprendizagem da música adequa-se à própria natureza juvenil, visto que os jovens, devido à sua idade, não toleram de bom grado nada que não esteja suavizado pelo prazer. Se eu começar a passar, me interrompe, por favor. Depois ele vai falar dos ofícios da música, que ele chama de benefícios da música, e eles são exatamente essas três coisas, que são as mesmas que os ofícios do orador para Cícero e o que Horácio mencionou. A educação, a ideia, a purificação das emoções, a catarse, que ninguém entende, e o lazer como meio de descanso e repouso após um período de trabalho. E ele faz questão de nos dizer, um pouco antes, que o descanso e o lazer contém prazer. Ok? Mas ele defende que a gente não deve usar a música de qualquer maneira. Tem música para diferentes finalidades. É evidente que se devem usar todas as harmonias, todas as escalas musicais, mas nem todas da mesma forma. As éticas para a educação, as práticas entusiásticas para as músicas que se destinam ao ouvido. Ele não explica bem o que ele quer dizer por cada uma dessas coisas, mas tem a ver com acreditarem os antigos que cada escala despertava uma disposição diferente da alma. Então há escalas que são mais apropriadas para a educação porque soam mais sérias, despertam afetos mais contidos. E depois ele fala que o descanso, que contém prazer, e o lazer, que também contém prazer, não devem interferir na educação. É claro que a finalidade da educação dos mais jovens não deve ser o jogo. Ninguém joga enquanto aprende, porque a aprendizagem surge acompanhada de dor. Então, quer dizer, ele lá na poética nos diz que existe uma instrução envolvida na atividade poética, mas que o prazer advém dessa mesma instrução. Aqui na política ele está nos dizendo que a gente não deve adicionar prazer onde o objetivo é a instrução, porque ele atrapalha o aprendizado. E aí, essa é a problematização da coisa. Agora eu vou mencionar um pouquinho das relações com a retórica que eu estou trazendo no decorrer da pesquisa, que são as seguintes. Eu já mencionei que para Cícero existem essas três maneiras de convencer o público, né? Instrução, deleite e comoção. Para Aristóteles, na sua retórica também, ele chama de outra coisa, mas são estratégias também. Instruir argumentando, logicamente, né? Deleitar ganhando a simpatia e confiança do público, e comover levando o público a emoções fortes. E aí o Aristóteles, na sua retórica, diz uma coisa que o Cícero vai dizer no seu tratado também. Ele adverte que não se misture o deleite ou a comoção com o argumento lógico, que é a mesma coisa que ele disse sobre a música agora há pouco. Sempre que suscitares uma emoção, não formules um antimema, um argumento lógico. Pois o antimema ou quebrará a emoção, ou será dito em vão. É que movimentos simultâneos chocam-se uns com os outros e ou se anulam ou se tornam fracos. Ao mesmo tempo, não deves procurar antimema algum quando o discurso expressar caracteres morais. Ou seja, quando expressar algo do caráter do orador que busque ganhar a simpatia do público. Na verdade, a demonstração lógica não comporta caráter moral ou reputação. Reputação em relação à simpatia do orador com o público. O Cícero depois diz a mesma coisa. Eu estou chegando no fim. Nada é mais importante na oratória, Catulo, do que fazer com que quem ouve favoreça o orador, de forma que ele, o ouvinte, seja comovido e por certo ímpeto ou perturbação do ânimo, mais do que por juízo ou decisão, seja regido. Pois muito mais os homens julgam por ódio ou amor, ou ira ou dor ou alegria ou esperança ou temor ou erro, ou outra moção do espírito, do que pela verdade ou prescrição, ou alguma norma de direito, fórmula de juízo ou leis.
Ou seja, não se deve misturar as coisas, porque os homens são mais guiados pelas emoções do que pela razão. Então, há momentos de argumentar mais racionalmente, momentos de argumentar mais emocionalmente. Logo em seguida, ele continua, é um diálogo, então são personagens conversando. Um personagem fala para o outro que ganhou o caso jurídico dele, como advogado, se valendo disso. Por essas duas partes da oração, das quais uma tem a nossa recomendação para o público, a outra a perturbação dos ânimos do público, as quais pouco são polidas pelos preceitos das artes, isto é, são mais livres, toda aquela causa foi por mim tratada, de forma que eu parecesse pungentíssimo ao renovar o ódio por Cepião, o adversário, e comedidíssimo ao falar dos meus costumes e só dos que fossem necessários. Ou seja, o orador tem que estimular o desgosto pelo adversário e a simpatia por si mesmo no público. Assim, mais pelos espíritos dos juízes afetados do que ensinados, a tua acusação, Sulpício, foi por nós vencida. Então, a gente consegue transpor da comunicação retórica para a comunicação poética essa função de que, onde houver uma comoção, onde houver uma emoção, a parte mais racional será prejudicada. E aí eu paro por aqui, quis dar uma geral das interações que recaem sobre a função educativa, que ora se vê na poesia, ora na música, ora na oratória, mas que acaba funcionando sempre da mesma maneira. E eu extraio só 3 conclusões do que eu falei até aqui. A poesia e com ela a música contagiam quer pela observação dos exemplos morais narrados, Aristóteles e Horácio, quer pela suscitação de emoções e predisposição a tais emoções pelo costume de senti-las, para Aristóteles. E porque, sendo agradáveis, convidam a um tal contágio, como disse Aristóteles, pensando especificamente nos jovens. Há um certo jogo entre o conteúdo moral ou instrutivo apresentado e as emoções suscitadas. O aprendizado por si mesmo gera prazer, mas se for demasiado contra o que o público vê como correto, minará toda emoção e deleite, por gerar repugnância. E com isso não será aceito, pois, aí a terceira conclusão é a explicação da segunda, por outro lado, as emoções dominam o juízo humano, e o ensinamento que suscitar simpatia será aceito sem nem precisar de rigor lógico, enquanto o que suscitar revolta será rejeitado da mesma forma, tanto para Cícero quanto para Aristóteles. Enquanto a experiência que for demasiado emocionante ou burlesca, brincalhona, pode tirar o foco de um ensinamento mais frio e lógico, mais argumentativo, não viabilizado, talvez, por um exemplo poético. Essa última situação me lembra muito aquelas situações em que um aluno, por não simpatizar com um professor, nunca aprende nada, não importa se o professor é maravilhoso. Eu acho que descreve muito essa realidade que nós vivemos hoje em dia. E é isso. E não tem nada muito conclusivo, é só o andamento da pesquisa mesmo. Obrigado. Excelente trabalho, Pietro. Muito obrigado pela participação. Vou passar diretamente para Irlan de Souza Cotrim, que é mestre em História e doutorando em História pela Universidade Federal do Espírito Santo. E o trabalho dele é intitulado A Educação Guerreira de Aquiles, no livro 2 da Aquileida de Estácio. Irlan, também seja muito bem-vindo. Obrigado pela presença. O espaço é todo seu. Boa noite a todos. Como o colega disse, meu nome é Irlan Cotrim. Eu sou doutorando em História pelo Programa de Pós-Graduação em História Social das Relações Políticas, desde 2022. E o que eu trouxe a vocês é uma parcela ali do que eu estudei no meu mestrado, de 2020 a 2022, com o auxílio da CAPES e hoje da FAPES, sendo orientado pela professora doutora Leni Ribeiro Leite. E o que eu trouxe a vocês a título de comunicação foi A Educação Guerreira de Aquiles, no livro 2º da Aquileida de Estácio. Enfim. Portanto, o meu objeto específico na dissertação foi a imagem imperial de Domiciano, do imperador Domiciano, que governou o Império Romano de 81 a 96, foi o último imperador da dinastia Flaviana,
a segunda dinastia reinante em Roma, né? A primeira tinha sido a Júlio-Claudiana, em Moedas e na Aquileida de Estácio, que é uma épica, uma poesia épica, né? No âmbito do programa de pós-graduação em História na UFES, e a minha linha de pesquisa, Representações e Ideias Políticas. Eu vou passar aqui a leitura do meu texto, está dando 20 minutos, então espero que seja aprazível a todos, tá? A Aquileida é um poema épico incompleto escrito por Estácio entre 95 e 96, quando do seu regresso a Nápoles, sua cidade natal. Estácio nasceu em Nápoles, provavelmente no ano 40, e mudou-se para Roma, onde permaneceu até 96, quando retornou a Nápoles, local em que faleceu. O próprio pai de Estácio teria sido seu instrutor educacional. A Estácio teriam sido ensinados os poetas didáticos e épicos como Homero, Hesíodo e Epicarmo, e 5 dos 9 livros, conforme ele descreve na Silva 5.3. Estácio viveu durante a dinastia Flaviana, que governou o Império Romano entre 69 e 96. Vespasiano, Tito e Domiciano, de 81 a 96 especificamente. O último tido como cultor da poesia por autores da antiguidade, como o encontramos em Estácio e em Suetônio. Além dos 5 livros de poemas curtos denominados Siluae, Estácio escreveu um poema sobre as guerras do imperador Domiciano, De Bello Germanico, que hoje em dia, infelizmente, nos restaram apenas 4 versos e duas épicas. A Tebaida, sobre o ciclo dos 7 contra Tebas, completa, e a Aquileida, incompleta. Dissertamos nessa comunicação sobre a descrição feita por Estácio acerca da infância, da educação e da educação guerreira que a Aquiles foi ofertada pelo centauro Quiron, antes da estada do jovem na ilha de Cios. Em nosso entendimento, por meio dessa extensa descrição que acontece ao longo do exíguo livro 2 da Aquileida, Estácio apresenta conceitos caros à virtus romana, relacionados, ora, à educação do jovem imberbe romano, ora aos atributos esperados pela persona imperial, tais como fortitudo e glória. Os temas da infância e da educação heróica presentes nas práticas letradas latinas podem ser compreendidas como um topos dentro das narrativas poéticas. Como afirmou Tiago Mota, na qualidade de um lugar comum dentro da poética romana, temos personagens que tinham como futuro o triunfo em um conflito, mas que, por meio das artimanhas do destino, acabaram se desviando da sina e traçaram caminhos diferentes do esperado. No contexto literário flaviano não foi diferente. A épica mitológica foi um expediente usado pelos poetas romanos para propagar, por meio das letras e das personagens, determinados modelos comportamentais do corpo do uir romanos e daquelas que figuravam na audiência. Podemos pensar o épico mitológico como testemunhas engajadas de seu contexto histórico recente, que em nosso caso se tratava do Principado de Domiciano, de 81 a 96, depois de Cristo. Por meio das letras, Estácio e outros puderam edificar imagens do imperador e refletir sobre o poder no Principado através dos mitos. Concordamos com Neil Bernstein, que aponta que devemos interpretar as epopeias mitológicas como propagadoras de representações políticas da atuação de líderes em termos tipológicos. Os reis Adrasto, na Tebaida, e Licomedes, na Aquileida, ambas épicas escritas por Estácio, seriam, por exemplo, modelos tipológicos de monarcas que foram incapazes de resguardar suas filhas das ameaças estrangeiras. Assim, entendemos que na Aquileida, a vida do guerreiro mítico Aquiles poderia conter elementos dessas ideias e representações políticas caras ao momento do Principado de Domiciano. Algumas dessas representações e ideias podem ser entrevistas nos últimos versos do épico que constituem o segundo livro da Aquileida. Nele, temos apenas 167 versos que narram a despedida de Aquiles da ilha de Ciros e a partida do Pelida na nau de Ulisses e Diomedes rumo à guerra de Troia. Durante o trajeto, os gregos pediram que Aquiles revelasse a educação que tivera ao longo de sua estadia no Monte de Quiron. Estácio descreve que o centauro ensinou a Aquiles a correr e a transitar em locais de difícil acesso, a praticar saltos à distância e a escalar, a enfrentar os perigos das matas, a praticar o pugilismo, a luta e o arremesso de discos como forma de recreação, a manejar as armas desde a mais tenra idade, a treinar com outros jovens, as noções de coragem e de força, a música, a medicina e a justiça. Podemos entrever nesses trechos alguns conceitos caros ao virtus romana,
relacionados, ora, à educação do jovem imberbe romano, ora aos atributos esperados pela persona imperial, tais como a fortitude e a glória. Iniciamos nossa análise com o excerto a seguir. E aí vocês estão vendo, eu acabei não trazendo o latim, mas é uma tradução que Leni e eu fizemos. Já então tinha as armas na mão, já então tinha a aljava no ombro, e o prematuro amor pelo ferro, e a pele endurecida por muito sol e muito frio. Nem tinha membros afrouxados pela cama macia, mas a dura pedra partilhada com o enorme mestre. Mal a minha vida rude tinha visto o ciclo das estações virar 12 vezes, quando já me forçava a correr à frente dos rápidos cervos e dos lápicas, e a seguir em seu curso os dardos lançados. A educação militar que Lucentaro ofereceu a Aquiles ocupou muitos momentos do segundo canto da Quileia. No trecho, vemos que o Pelida foi treinado a manejar armamentos, como nos indicou Estácio ao dizer que o guerreiro portava uma aljava. Em termos simbólicos, a aljava e o arco e flecha estão atrelados à deusa Ártemis, ou Diana, que representava a caça a animais selvagens. Em termos de representações romanas, Diana, Ártemis, figurava sempre como uma aljava em seus ombros e acompanhada de um cão de caça ou de um veado, como nos conta Horácio no Epódo 17. Essa representação figurou em moedas de Augusto, como no exemplar a seguir. De acordo com Stevenson, essa cunhagem proveniente dos tempos de Augusto, representado como associado a Diana, passou a ser fabricada no contexto da reconquista pelo Princeps, da ilha de Sicília, a qual é representada pela abreviação Siquil no reverso. Augusto teria instituído o sacerdócio àquela deusa e dedicado a sua vitória na Sicília a ela e a Apolo. Diana, assim, representaria desde os tempos de Augusto os bons agouros em termos militares, o que aparece no reverso com a inscrição Imperator, que aqui tem o significado de comandante das forças militares romanas. A atribuição de Diana como símbolo da bravura, da caça selvagem e, com Augusto, da vitória militar, nos possibilita inferir que ela também estava associada à própria preparação do soldado para os combates. Na perspectiva de Tiago Mota, os rapazes romanos ainda imberbes costumavam se envolver com práticas esportivas nas quais as habilidades militares eram postas à prova, tais como a equitação, o manejo com os carros de combate e o treino com disparos em arco e flecha e lançamentos de dados. Há em Virgílio uma descrição parecida, quando o poeta narra as atividades de Ascânio na Eneida. Já, vencido o caminho, os mensageiros, torres e árduos palácios descobriam. Chegam-se, às portas, a puerice e a flórea juventude a cavalo se exercitam. Carros domam-a na arena, ou rijos arcos nervudo o braço tem de flechas tira. Desafiam-se ao curso e ao pugilato. A partir do exposto, podemos inferir que as atividades que Estácio descreveu como as praticadas pelo lendário guerreiro Aquiles correspondiam ao esperado pelos jovens aristocratas que dispunham de tempo e de recursos humanos para o treinamento militar. Esse treinamento visava o ensino e o aprimoramento das técnicas militares para futuros romanos desejosos em desbravar os meandros das frontes bélicas. O próprio imperador poderia participar dessas atividades e, de certo modo, esperavam isso de sua pessoa, a fim de demonstrar a sua fortitude, ou seja, a sua valentia, bravura e coragem frente ao inimigo. Nossa inferência encontra respaldo ainda em outra documentação, dessa vez o panegírico a Trajano, em que Plínio Jovem elogiou as atividades de Trajano para realçar a sua fortitude em detrimento de sua antítese, Domiciano, como vocês podem ver aí. Pois, que pausa tem se não correr pelos bosques, fazer as feras saírem de seus esconderijos, subjugar os imensos cumes das montanhas e andar sobre rochedos escarpados, sem a ajuda da mão de ninguém, da orientação de ninguém, e, em meio a isto, ir até os bosques sagrados com devoção e apresentar-te aos deuses. Em outros tempos, estas eram as práticas e os prazeres da juventude. Com estas artes, os futuros generais eram instruídos, competindo na corrida com animais velozes, no vigor com os ferozes, na destreza com os hábeis. A partir do exposto, podemos inferir que as atividades que Estácio descreveu como as praticadas pelo lendário guerreiro Aquiles
correspondiam ao esperado pelos jovens aristocratas que dispunham de tempo e de recursos humanos para o treinamento militar. Esse treinamento visava o ensino e o aprimoramento das técnicas militares para futuros romanos, desejosos em desbravar os meandros das frontes bélicas. O próprio imperador poderia participar dessas atividades, e, de certo modo, esperavam isso de sua pessoa, a fim de demonstrar a sua fortitude, ou seja, a sua valentia, bravura e coragem frente ao inimigo. Nossa inferência... Perdão, gente, eu estou lendo aqui de uma forma equivocada. Em Plínio, portanto, encontramos algumas atividades atribuídas a Trajano, que o auxiliavam a consolidar a sua fortitude. Dentre elas, temos as corridas, as caças a animais selvagens, as escaladas em montanhas, as competições de velocidade contra animais velozes, as lutas contra animais ferozes e habilidosos. Na Aquileia, podemos encontrar reminiscências dessas atividades feitas pelo personagem Aquiles, o que nos permite compreender a sua educação como aquilo que era esperado pela audiência de Estácio na persona imperial. Ensina-me agora a atravessar imensos fossos com um salto, agora a subir ao topo de uma montanha alta com o mesmo passo com que se foge através de uma planície. Ao receber o meu escudo curvo em batalhas simuladas, as enormes pedras que me atirou, a penetrar em cabanas ardentes e, estando a pé, a parar a carruagem de uma quadriga que fugiu. A correspondência do trecho estaciano com o excerto pliniano, como a gente viu, nos parece notável, a partir do que Estácio descreveu. Aquiles foi ensinado a saltar de fossos, a escalar montanhas, a lutar com outros jovens com o auxílio de seu escudo, a evitar se queimar em locais que ardiam em chamas e a domar cavalos. Na Eneida Virgiliana, temos que Ascânio, na juventude, praticava as pugna e simulacra, que consistiam em exercícios práticos semelhantes às batalhas em caso de guerras. Para os romanos, o treinamento militar por meio das batalhas simuladas propiciava às tropas a experiência necessária e a mais próxima dos desafios que os soldados e os generais enfrentariam em casos de conflitos reais. Muito mais do que meros jogos, as pugnas simulacrae constituíam-se como verdadeiros exercícios que punham em xeque a destreza militar e a fortitude dos militares, porque eram obrigados a superarem seus medos no enfrentamento do inimigo, conforme atesta Suetônio. A fortitude poderia ser demonstrada ainda a partir da destreza do jovem em termos de caça a animais selvagens, conforme Plínio relatou em seu panegírico, e Estácio alegorizou na sua Aquileia. Ele próprio, sentado na sua imensa caverna, aguardava as minhas façanhas, caso eu voltasse coberto de sangue negro. E não me deixava beijá-lo sem antes examinar as minhas armas. Eu já me tornava apto às contendas com espadas com os jovens da vizinhança, e não me escapava nenhum aspecto da guerra cruel. Aqui temos a descrição de que Quirón esperava que Aquiles retornasse para a caverna em que residiam no Monte Pélion, coberto de manchas de sangue, tanto em si quanto em suas armas. Em nosso entendimento, essas manchas de sangue seriam as provas cabais de que o jovem estivera praticando a caça a animais selvagens e que, vitorioso, regressava a seus aposentos trazendo as marcas de seu triunfo. Ao cruzarmos a nossa inferência e o trecho estaciano com o panegírico a Trajano, temos que a prática era uma prerrogativa esperada do Princeps, se tomarmos o texto laudatório de Trajano como uma forma de aconselhamento de quais habilidades seriam esperadas pelo imperador naquele momento. E não seria considerado uma honra medíocre em tempos de paz afastar dos campos a invasão das feras e libertar o trabalho dos campesinos de algum perigo como este. Esta glória também era atribuída àqueles príncipes que não podiam obtê-la. Era atribuída, além disso, ao ponto de capturarem feras domesticadas e enfraquecidas pelo cativeiro, e, em seguida, soltas para o divertimento próprio, por que não, fingindo ter alguma habilidade. Porém, para o nosso príncipe, no caso Trajano, o trabalho de capturá-las e de buscá-las é o mesmo, e o maior e mais gratificante esforço é o de encontrá-las. Plínio pareceu ressaltar quais as atividades que Trajano exercia como forma de menosprezar a atitude que Domiciano teve para com elas. Mas o que nos interessa nesse excerto é a ideia de que a fortitude deveria ser performada, ou seja, aquele que a reivindicasse necessitava da apresentação de provas concretas para que fosse agraciado com as devidas pompas ou glória. Essas demonstrações da educação de Aquiles, portanto, nos parecem próximas daquilo que era esperado pelos romanos dos imperadores em termos de fortitude. Assim, como nos tempos de
Vespasiano com as Argonáuticas de Valério Flaco, a epopeia mitológica dos tempos de Domiciano buscou propagar as representações corporais heróicas condizentes ao período flaviano do Império Romano, dinastia que emergiu por meios bélicos. O espírito agonístico representado por Aquiles na Aquileida de Estácio estava, portanto, conectado às virtudes atléticas e bélicas, tais como a fortitude e a glória, uma vez que o contexto poético flaviano deu ênfase à descrição de histórias míticas de conflitos bélicos entre romanos e não romanos. A épica, pensada como um produto cultural, pôde, portanto, portar, dentro desse contexto, as representações e as ideias políticas que fabricaram a atmosfera do período flaviano, qual seja, o de imperadores generais. A descrição da educação de Aquiles dada por Quirón pode ser vista como uma representação dos ideais bélicos propagados pelos romanos nos tempos flavianos, uma vez que tal dinastia emergiu por vitórias militares dentro e fora de Roma. A história que norteou a época estaciana, todavia, não ficou restrita ao elogio imperial, mas a propagação dos ideais de glória e fortitude, os quais, em nosso entendimento, representaram as características visadas pela aristocracia. Apesar de se tratar de uma épica com assunto helênico, buscamos defender nessa comunicação que a Aquileia foi embebida por seu contexto de produção, qual seja, o período flaviano de Roma. Defendemos, portanto, que a Aquileia foi um produto cultural de sua época e que seu conteúdo correspondia aos anseios e às aspirações de uma audiência romana imperial. Eu agradeço uma vez mais pela oportunidade. Aqui são algumas das minhas considerações finais, como eu falei, e aqui algumas obras, tanto da antiguidade quanto de numismática, né, catálogos, que eu utilizei para essa apresentação. Muito obrigado.